Boa tarde a todos. Estamos hoje com o Dr. Ricardo Guimarães Fischer, médico e cirurgião dentista pela UERJ, professor titular de periodontia e diretor da Faculdade de Odontologia da UERJ, diretor do Instituto de Odontologia da PUC-Rio e presidente da Sociedade Brasileira de Periodontia. Para falarmos um pouco sobre a saúde bucal, como ela é importante, como ela acaba refletindo na nossa saúde como um todo. Boa tarde, doutor Ricardo. Boa tarde, Camila. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando na Unimed sobre essa importante relação da boca, da saúde bucal, com o resto da saúde em outras partes do corpo. Porque muitas vezes a gente esquece que a boca faz parte do corpo, né? A odontologia hoje às vezes parece muito ligada à parte estética, que é parte da odontologia, mas não só a estética. A gente esquece que a saúde é extremamente importante. Então é isso que nós vamos discutir um pouco sobre isso. Especialmente eu vou focar um pouco na doença periodontal, que são as doenças da gengiva. A doença periodontal é uma doença inflamatória crônica, né? E isso é um ponto importante que muitas vezes a medicina entende melhor quando a gente fala que a periodontite é uma doença inflamatória crônica, né? Origem infecciosa, tudo bem, a gente precisa de bactérias, mas ela é uma doença inflamatória crônica, que é a doença inflamatória crônica mais comum no mundo. Quer dizer, 50% das pessoas no mundo têm essa doença, e de 10 a 15% vão ter a periodontite severa. Então é um problema importante para a gente discutir como isso pode repercutir em outras partes do corpo. Com certeza, né? Então é verdade que a saúde bucal vai muito além de um sorriso bonito. Sim, lógico. O sorriso, lógico, é parte fundamental da saúde. Quando a gente fala em saúde, a gente não pensa só em saúde sistêmica, né? Saúde, bem-estar, quer dizer, o sorriso faz parte disso, óbvio. Mas o sorriso tem que refletir uma boa saúde, quer dizer, e nem sempre um sorriso bonito está refletindo saúde. Então, não é só um belo sorriso, é a saúde bucal que é tão importante quanto. É verdade. Durante a semana nós recebemos várias perguntas dos internautas, inclusive se você tem alguma dúvida, envia pra gente que a gente vai responder aqui com o Dr. Ricardo. O Renato Silva perguntou: os problemas na boca podem piorar o controle do diabetes, doutor? Renato, é verdade. As doenças da boca, a saúde bucal, ela pode interferir no controle do diabetes. Né? O diabetes, é lógico, tem outros fatores que podem descontrolar a condição sistêmica dele, mas a periodontite, por ser uma doença inflamatória crônica, se ela estiver mal controlada, ela pode estar contribuindo para o descontrole ou pelo descontrole glicêmico, metabólico desse paciente. Então pode contribuir sim. Quanto mais severa a tua doença periodontal, quanto mais grave for essa doença, mais chance isso tem de estar interferindo no controle do diabetes. E a pessoa que está assistindo, como ela pode saber se ela tem ou não periodontite? Quais são os sintomas principais? Existe algum principal? E como ela deve procurar o dentista? Perfeito. Quando? A doença periodontal ela tem um problema, ela é meio silenciosa. Então a pessoa, quando tem algum problema maior, por exemplo, dentes moles, os dentes ficarem amolecidos, os dentes mudarem de posição, isso já é um estágio final da doença. Então, os sinais precoces, talvez o sinal precoce mais importante seja o sangramento. O sangramento, ele não é muito valorizado pelas pessoas, ele não é muito valorizado muitas vezes pelos dentistas, mas ele é talvez o sinal mais fácil de identificar uma inflamação gengival. A gengivite, o sinal clássico da gengivite é sangramento gengival. E a gengivite é o precursor da periodontite. Então, sangramento na boca nunca é normal. Engraçado que às vezes a gente considera, por exemplo, o sangramento, qualquer outra parte do corpo é considerado. É um alerta. A boca não. Os pacientes não dão importância, os próprios dentistas às vezes não dão importância, quer dizer, é um sinal importante e precoce de alguma coisa está errada. Então, lógico, eu escovei, machuquei, tudo bem, não é isso que vai ser, mas se você sistematicamente você tem sangramento bucal, você escova o dente, sai sangue na pasta, procura um dentista, procura um periodontista, mas procura o seu dentista, porque ele deve ter alguma coisa. Alguns sinais, por exemplo, um pus, mas pus também já é um sinal mais posterior, quer dizer, talvez o sinal precoce mais importante que vocês tenham que ficar atento, Renato, né? Isso. Renato, você tem que, o sangramento gengival, e isso nós temos que sempre valorizar esse sangramento.
Ok. A Milena Fernandes perguntou: estou no 2º mês de gravidez, e ela deve incluir uma consulta odontológica no pré-natal? Sim, Milena. A gente vai talvez discutir mais isso durante a tarde, mas só para adiantar um pouco, quer dizer, a periodontite, ela hoje, existem estudos pelo mundo inteiro, tá? Não, mostrando que a mãe que tem periodontite, ela tem um risco maior de ter nascimento de bebês prematuros e ou baixo peso. Então, durante a gravidez, seria importante que fosse incluída uma visita ao seu dentista, ao seu periodontista, porque a mãe com periodontite tem uma chance, em torno de 2 vezes mais chance de você ter um nascimento de criança, de uma criança com baixo peso e ou prematura. Então, sim, procure um periodontista, né, durante a gravidez. E isso acho que deveria ser parte do pré-natal. Não necessariamente, não é ainda, óbvio, por outras questões, mas deveria ser, sim. E é por isso que é importante a informação, né? A gente já fala para todas as mães, as mulheres que estiverem grávidas, procurarem um dentista também para fazer o acompanhamento, né? Sem dúvida. Com qual frequência as pessoas devem ir ao dentista? A gente sempre ouviu, provavelmente vocês sempre ouviram, que procura de 6 em 6, de ano em ano. Talvez tudo bem, se a gente for falar numa média, 6 em 6 meses é um bom período. Mas quem vai determinar, quem deveria determinar a frequência de volta, deveria ser o seu dentista. Se a pessoa tem uma doença simples, uma gengivite, por exemplo, isso às vezes a pessoa pode ficar 6 meses, 1 ano sem isso, que não vai ter grandes problemas. Se a pessoa tem uma periodontite, ela tem que voltar com mais frequência. Então, eu acho que a frequência, vamos dizer, de uma maneira geral, 6 meses a 1 ano, procurar seu dentista. E a partir daí, dependendo da sua doença, sim, aí você vai depender. Os pacientes mais graves, periodontites mais severas, eles têm que vir de 3 em 3 meses. Porque se eles deixam de vir de 3 em 3 meses, às vezes quando ele volta, ele já tem muita mais perda óssea. Então, na realidade, a frequência de retorno vai ser muito mais dirigida pelo próprio dentista. Mas, vamos dizer, 6 meses, de 6 meses a 1 ano para uma pessoa saudável, está perfeito, é um bom período. A Neuza dos Santos pergunta: o tratamento de gengiva pode prevenir infartos? Neuza, são duas coisas. A pessoa chegou, vamos dizer, você chegou no consultório do seu cardiologista e você infartou. Você vai perguntar para o seu cardiologista: doutor, eu tinha periodontite, isso influenciou aumentou a chance de ter infarto? Que acho que é a tua pergunta, né? Uhum. Eu diria que sim. Quer dizer, eu olhando para trás, quer dizer, se eu tenho periodontite, a chance de eu ter um infarto é 25 a 35% a mais. Tá? Lógico, não esqueçam que vocês têm todos aqueles fatores de risco já tradicionais, né? Peso, sobrepeso, fumo, diabetes, hipertensão, tudo isso, colesterol alto, sexo masculino, sedentarismo, isso tudo continua verdadeiro. Mas quando você tem mais um fator de risco, e aí pode ser a periodontite incluída dela, é mais um fator de risco a ser considerado. Então eu diria que ele pode ter contribuído, lógico, ele não vai ser o único causador. Mas vocês imaginam uma coisa: você é obesa, você fuma, você é diabética e você tem doença periodontal, isso talvez seja a gota d'água para você ter. Então, é o somatório dos fatores de risco. Sim. E hoje eu diria que a doença periodontal, ela é um fator de risco moderado para contribuir para a chance de você ter infarto. Se você me fizer uma outra pergunta, a seguinte pergunta: tá, então agora eu vou tratar a periodontite. E aí eu vou diminuir a minha chance de ter infarto? Aí isso eu não sei, isso ainda não existe essa resposta, né? A gente não tem essa resposta. Mas o pré, eu diria, sim, é um fator de risco moderado, né? Não vamos inventar a roda, é um fator de risco moderado. O tratamento periodontal previne novo infarto? Talvez, isso eu ainda não sei. Eu sei que eu previno, eu melhoro o meu perfil inflamatório, tá? Isso não tem. Eu melhoro a pressão arterial. Agora, se isso vai prevenir infarto, isso eu ainda não sei. Daqui a uns 5 anos, talvez a gente possa repetir e responder melhor essa pergunta. O Fernando Souza pergunta: o sangramento na gengiva piora o controle do diabetes? O sangramento, na realidade, não é o sangramento que está piorando. Na realidade, o sangramento, ele é um indicativo que você tem uma doença,
Possivelmente você tem uma doença, e essa doença que pode estar piorando o controle. Então, na realidade, não é o sangramento especificamente, mas o sangramento é um bom sinal, um indicador de que você, opa, alguma coisa está errada aqui, se estou sangrando, é possível que eu tenha uma inflamação gengival, e essa inflamação gengival, sim, ela pode estar contribuindo para você controlar, ter um problema de diabetes, tá? Não o sangramento especificamente, mas o que ela corresponde, que na realidade corresponde a uma saúde, uma inflamação gengival. É verdade. A Paula Martins pergunta, quais os principais sintomas na boca durante a gravidez que indicam a necessidade de procurar um dentista? Quando a grávida sabe que ela tem que ir ao dentista? Basicamente é a mesma coisa, sangramento, e na gravidez o teu sangramento vai aumentar, né? por todo desequilíbrio não no mau sentido, mas por toda a carga hormonal que existe na grávida, o sangramento gengival aumenta durante a gravidez. Então a mesma condição que uma não grávida não sangraria, a grávida às vezes sangra. Então o sangramento às vezes na gravidez é muito mais precoce, às vezes é mais intenso. Então o sangramento vai ser às vezes a grávida tem um crescimento gengival, você fica com uma hiperplasia gengival, às vezes localizada em determinados dentes, isso pode ser indicativo. Então sangramento, crescimentos gengivais, mobilidade de dentes normalmente não é muito comum, porque a grávida normalmente são mulheres de até 40 anos. Então, normalmente, a periodontite, os casos mais avançados de periodontite, elas vão acontecer mais para frente, lá pelos 50, 60 anos. Então, eu não diria que você teria muitos problemas dentários, de mudança de posição, mobilidade. Então, eu ficaria atento para sangramento, que vai ficar mais intenso durante a gravidez, e aumentos localizados da gengiva, elas ficam crescidas. Tá? Ok. Outra pergunta que a gente recebeu no Facebook, do Rafael Oliveira, ele pergunta: que cuidados devemos tomar no caso dos bebês, quando começam a nascer os dentinhos? Os bebês, eles vão começar a nascer os dentes lá pelos 6 meses, né? Quer dizer, então, os cuidados limpar, a mãe vai ter que limpar, mãe ou pai, né? Mas eles vão ter que limpar com gás, mas eles limparem e começar mais à frente, botar umas pastas com flúor. Mas isso acho que o odontopediatra seria a pessoa mais indicada para poder orientar. E com quanto tempo os pais devem levar os bebês no odontopediatra? Acho que com 1 ano, quando já tiverem de 6 meses a 1 ano, pode começar. Até para você ter orientação do odontopediatra, né? Você começar a ter orientação dele. E eu acho que aí é importante, e ele vai acompanhar essa criança até adulto, né? Até adulto, até adolescente. O Rafael Baez pergunta: existe algum tratamento além da limpeza excessiva para tártaro nos dentes? Desculpa, qual é? O Rafael Baez pergunta: existe algum tratamento além da limpeza excessiva para tártaro nos dentes? O tártaro, que é o nome popular do cálculo dentário, ele pode acontecer por cima da gengiva, que você vê, Rafael, quando você abre a boca, você vê aquelas placas de tártaros, isso é o tártaro. Isso quem vai tirar, isso normalmente é a limpeza. Limpeza, vamos combinar, isso é um termo técnico, né? É um termo popular. As raspagens seriam as raspagens, mas tudo bem, as limpezas elas vão ser feitas pelo dentista, né? Pelo periodontista ou pelo dentista, e você tem esse tártaro por baixo da gengiva, e esse que é o pior, esse é o mais perigoso, porque esse muitas vezes vai ficar silencioso e você só vai observar que você tinha problemas daí a 10 anos, quando seus dentes começarem a ficar moles, quando seus dentes ficarem mudados de posição. Então é importante fazer uma limpeza, uma raspagem criteriosa, e às vezes, tudo bem, nos casos mais avançados você pode até precisar de cirurgia periodontal, onde você vai ter que abrir a gengiva para poder limpar esse tártaro, esse cálculo que está aderido à raiz. Então eu diria que além da limpeza, limpeza ou raspagem, as cirurgias periodontais seriam uma outra alternativa de tratamento. Ok. A Júlia Montanari pergunta: qual é o tempo que devemos trocar as escovas de dente? Depende da tua força, Júlia. Né? Depende da tua força que você escove essa boca. Porque se você escovar com muita força, de repente 1 mês você já vai ter que trocar a tua escova. Se você escovar com uma força adequada, eu diria que até uns 3 meses, acho que essas escovas 3, 4 meses, não tem um prazo. Entendo acho que é uma coisa importante, quer dizer, se é melhor uma escova
não perfeita do que não ter uma escova. Tá? Então, mesmo que, né, às vezes as pessoas não trocam as escovas com tanta frequência, mas é melhor do que não ter escova. Então, mas eu diria que se querem um prazo, 3 a 4 meses, numa pessoa normalmente que escove com uma força adequada. Se você escovar com uma força muito excessiva, às vezes um mês você já vê todas as cerdas abertas. Então, depende um pouco da tua força que você usar. Sim. A Fabiana Rebouças pergunta: quais cuidados especiais com o tratamento dentário no caso de atividade de uma doença autoimune ela deve ter? Durante a atividade da doença, como é que é o nome da pessoa? É a Fabiana. Fabiana Rebouças. Durante a fase ativa, eu não sei qual é o tipo de doença, tem algumas doenças autoimunes que durante a fase aguda talvez não seja interessante fazer grandes procedimentos, talvez fazer as limpezas ou as raspagens, que elas não demandam não tem grandes problemas, mas qualquer procedimento um pouco mais invasivo, tipo cirurgia, algum outro tipo, eu esperaria que você passasse a fase aguda, e aí sim depois você procuraria ser um dentista como normal. Sim. Talvez na fase aguda, e aí é importante o dentista estar em contato com o médico para saber que tipo de doença que ele está lidando e quais são os cuidados que ele vai ter que ter para tratar. Acho que a gente não tem que ter, nós dentistas, não devemos ter o medo de tratar de qualquer que seja o paciente, mas em alguns casos é importante que haja uma comunicação com o médico para entender melhor o caso e saber prós e contras de você tratar durante a fase aguda. Mas eu acho que, via de regra, na fase aguda, não faria nada, a não ser uma coisa absolutamente emergencial. Dor de dente, abscessos, tudo bem, aí você tem que tratar isso. Mas fora isso, passa a fase aguda e aí você entraria com o seu tratamento. A Maria Efigênia, desculpe, ela pergunta: o creme dental sem flúor é melhor para a saúde bucal? Nunca. Sempre flúor é importante. Fácil a resposta. Sabe por, o flúor, ele foi um grande aditivo que foi acrescentado às pastas de dente. Né? As pastas de dente têm vários produtos, eles têm os branqueadores, mas o flúor, ele ataca um outro grande problema, que é a cárie dental. Então, sempre prefira eu acho que vai ser difícil a pessoa achar um creme dental sem flúor. Então, eu acho que isso é um grande benefício, né? Acho que foi um grande benefício. As pastas foram um grande avanço quando você coloca o flúor. Tá legal. Se você chegou agora, a gente está aqui com o Dr. Ricardo Fischer. Ele é professor e diretor da Faculdade de Odontologia da UERJ e a gente está esclarecendo dúvidas sobre a saúde bucal, como ela é importante para a nossa saúde como um todo. Então, se você tem alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai responder. Doutor, a Líbia pergunta: as limpezas de tártaro são boas para serem feitas todo ano ou de 6 em 6 meses? Essas limpezas desgastam o dente? Líbia, a gente comentou um pouquinho antes. Na realidade, essas limpezas ou essas raspagens, elas podem ser feitas semanalmente, se quiser, não tem problema nenhum. Isso não vai desgastar dente, isso você só vai estar removendo o tártaro, o cálculo, que é aquele agregado que fica na superfície dentária, então não desgasta dente. Agora, a frequência que você vai fazer vai depender um pouco do estado que você tem, a doença que você tem. Se você tem uma doença mais leve, você pode, essa limpeza vai ser feita mais com um espaço maior. Se você tem uma doença mais severa, você tem que ir de 2 em 2, 3 em 3 meses. Então, o prazo vai depender um pouco da gravidade da tua doença, e aí quem vai determinar isso um pouco seria o teu dentista. Tá? Então, mas não fique preocupada, não tem risco nenhum, não tem problema nenhum de você fazer limpeza. O número que você precisar fazer, não tem problema nenhum em termos de desgaste de dente. Isso pode ficar tranquila quanto a isso. Tá legal. A Elis pergunta: existe alguma relação com a endometriose e a doença... problema gengival? Endometriose nunca vi descrito, tá? Não sei, o fato da gente não ter a resposta não quer dizer que não tenha associação, mas até o momento a gente não tem estudo sobre isso. A gente tem estudo com pré-eclâmpsia, a gente tem estudos com nascimento de crianças prematuras de baixo peso, mas endometriose não tem até hoje. Tá? O Jean Oliveira pergunta: além de inchaço e sangramento, quais são os outros riscos do piercing bucal?
Piercing na boca é complicado, né? Eu sempre Piercing bucal é complicado, porque ela pode dar, às vezes, dependendo da posição do piercing, você pode dar desgastes da mucosa oral, da mucosa gengival. Né? Esse de língua, eles ficam batendo muito na parte posterior dos dentes, e isso às vezes pode dar retração gengival, perda de tecido conjuntivo. A gente já viu isso. Então, quer dizer, não é só inflamação local, às vezes pode ter repercussão na própria gengiva pelo contato direto que você tem desse piercing. Do piercing, né? A Nanda Marconi pergunta: a partir de quantos anos a aplicação do flúor é indicada? Para as crianças? Acredito que sim. Eu acho que isso aí, mais uma vez, acho que o odontopediatra seria a pessoa mais indicada para isso, mas acredito que no consultório, sendo aplicado no consultório, lá pelos 2, 3 anos, acho que já pode. Eu esperaria o odontopediatra, deixa o odontopediatra orientar isso melhor. Até porque cada caso é um caso, né? Eu acho que é mais simples que o próprio odontopediatra oriente essa maneira. Tá, legal. Voltando às perguntas que a gente recebeu durante a semana, o Ricardo Azevedo pergunta: tenho válvula cardíaca, posso fazer qualquer tipo de tratamento odontológico? Como é que é o nome? É o Ricardo. Ricardo, já. Olha aqui, essa pergunta é muito interessante, porque a válvula, ela normalmente você vai precisar fazer um antibiótico antes de qualquer procedimento que você vai ter sangue. Então, por exemplo, você vai extrair um dente, você vai fazer um canal, você vai tratar algum problema gengival, você vai fazer uma cirurgia periodontal, vai fazer um implante hoje em dia. Então, normalmente você vai usar um antibiótico pré-operatório, quer dizer, são 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes. Mas eu acho que aí, de novo, teu dentista vai ter que estar em contato com o seu médico para saber, porque normalmente válvula você vai precisar, porque às vezes sopro no coração, não necessariamente você precisa fazer isso, porque o risco disso é endocardite bacteriana, é uma coleção de bactérias no endocárdio, que é uma das camadas do coração, e isso pode ser um problema. Então a válvula se encaixa nisso. Então, mas sopro no coração, às vezes a pessoa não tem válvula, mas tem insuficiência das válvulas mitral ou aórtica. Então às vezes você vai precisar fazer uma profilaxia de antibiótico para evitar a endocardite bacteriana. Mas válvula, especificamente, lógico, a gente não está conhecendo o caso, mas provavelmente sim, eu apostaria que sim. Entendi. A Mariana Brito pergunta, ela fala que é diabética e se ela pode fazer qualquer tipo de tratamento odontológico. Se teria alguma restrição ou algum tratamento que é mais perigoso? Nenhum. Acho que o diabetes não é contraindicação para tratamento odontológico, não é contraindicação para tratamento periodontal. Pelo contrário, às vezes o tratamento periodontal ajuda no controle do teu metabolismo, do teu controle metabólico. Às vezes a tua hemoglobina glicada ou a tua glicemia estão altas. A hemoglobina glicada é um dos exames que os médicos usam para controlar como é que está o teu controle do diabetes. Quer dizer, quando você está com uma hemoglobina glicada, mesmo com a hemoglobina glicada alta, que indica que o teu controle metabólico não é o ideal, o tratamento periodontal sim está indicado, pode ser feito. Tá? Então, com acompanhamento médico, né? Não precisa fazer acompanhamento médico, não. Ela provavelmente você vai estar provavelmente em tratamento médico, você vai estar acompanhada. Mas não precisa ter, não. O dentista dá para fazer o tratamento periodontal sem risco nenhum para o paciente. Pode fazer cárie, implante, endo, o que você precisar você pode fazer. Então não é contraindicação. Pelo contrário, às vezes vai ajudar no teu controle do diabetes. Então, às vezes tem pacientes às vezes que tem um controle metabólico ali no limite e você trata a periodontite e aquilo melhora. Então, quer dizer, o tratamento periodontal às vezes ajuda no teu controle. Então, não, pode fazer o tratamento odontológico, sim. Ok, sim. A gente recebeu também várias perguntas de grávidas e a Daniele Matos foi uma delas e perguntou se ela pode fazer tratamento dentário durante a gravidez. De novo, sim. Talvez eu só evitaria no primeiro trimestre da gravidez, que acho que é a hora que o feto está formando. Eu acho que nessa hora os médicos não gostam que se faça grande coisa. Então, eu deixaria a partir do primeiro trimestre, quer dizer, a partir do terceiro mês, pode fazer qualquer tipo. E uma das boas coisas da pesquisa que são feitas em termos de tratamento periodontal em grávida é mostrar a segurança desse tratamento. Então, pode tratar sim. Eu sei que tem muito dentista que não vai ficar seguro, não gosta de tratar a grávida.
besteira. Eu acho que na realidade a grávida pode ser tratada da mesma maneira. Lógico, vai ter que ter, dependendo do estágio da gravidez, não vai ser tão simples pelo posicionamento da mãe, né? Em termos de raio-x, você vai ter que ter cuidado na hora de tirar raio-x, mas em termos de tratamento, pode fazer tratamento com anestesia, sabe, sem risco, sem problema. A Eglia Maria Lima pergunta: a que estaria associadas frequentes bolhas na água na gengiva? Bolhas na gengiva de água. Teria alguma doença associada, alguma coisa? Não sei, talvez só se ela estiver pensando em herpes, talvez. Herpes tem uma gengivite herpética que dá essas bolhas. Agora, bolha, talvez algumas outras doenças, mas não é muito comum isso aparecer não, porque às vezes são episódios e depois você normalmente demora a ter um segundo episódio, então acho que não seria tão frequente essas bolhas. Tá, legal. A gente vai agora, o Eduarda Farias pergunta: minha mãe tem insuficiência renal e está em tratamento ambulatorial. Na última consulta ela foi orientada a procurar um dentista para tratamento da gengiva. Isso faz sentido? Total. Eduarda Farias. Então, Eduarda, na realidade, quando a gente estava falando de infarto, no início a gente falou sobre infarto. Na realidade, isso é um grande pacote. Quando a gente fala de infarto, doença renal crônica, hipertensão, são todas, a gente chama de doenças cardiovasculares. Uma delas seria a doença renal crônica. E a doença renal crônica, hoje a gente tem estudos que a gente fez lá junto, em parceria com o setor de nefrologia ali do Hospital Pedro Ernesto, da UERJ também, que mostraram que os pacientes em pré-diálise, são 3 estágios: pré-diálise, diálise peritoneal, hemodiálise e, lógico, transplante. Mas esses pacientes em pré-diálise, que são pessoas que são tratadas ambulatorialmente, elas têm um risco maior, ao contrário, desculpa. Pacientes que têm periodontite aumentam o risco de piorar essa doença renal crônica. Então, a doença renal crônica ela está estabilizada, ela tá bem. E a pessoa que tem doença periodontal, que tem periodontite, muitas vezes o controle dessa insuficiência renal piora. Então faz sentido. Se ela foi indicada a procurar um dentista, é provável que o médico tenha percebido que ela tendo alguma doença bucal que seria importante ela avaliar. E isso, por exemplo, aí o tratamento, por exemplo, a gente também fez um segundo tipo de trabalho, onde a gente tratou essas pessoas que estavam em insuficiência renal em pré-diálise. A gente fez o tratamento periodontal e a função renal delas estabilizou. Em 9 meses de acompanhamento, quer dizer, a gente fez trabalho com 6 e 9 meses, a função renal delas, que era X, ela foi aumentando e depois estabilizou. Ou seja, o tratamento periodontal aqui, ele foi benéfico para a manutenção da saúde do rim dessas pessoas. Então eu diria, se ela foi indicada a procurar um dentista, procure. Faz sim todo sentido. As pessoas não. Aquilo que a gente fala, as pessoas não associam, mas a saúde bucal tem a ver com muito mais do que a gente exatamente. Imagina, né? E aí eu acho interessante o médico perceber isso, porque muitas vezes o médico não se preocupa muito com a boca. O médico muitas vezes esquece, é como se a boca fizesse, que nem desenho animado, você tira a boca e coloca do lado. É mais ou menos isso às vezes o que o médico. Eu sei que nós estamos numa casa da Unimed, médica basicamente, mas eu acho que o médico muitas vezes esquece que a boca faz parte. Então, se o médico fez isso, louvor que ele tenha percebido isso e indicado para o dentista chegar, para o dentista vir fazer parte desse tratamento. Nós fazemos parte de uma equipe médica, né? E o dentista deveria. Então, boa. Tá legal. O Manuel perguntou se ele pode perder os dentes por causa da diabetes. É muito difícil, Manuel, né? Manuel. É muito difícil a gente dizer que vai perder, tá? Em medicina e odontologia é muito difícil a gente dizer sempre e nunca. Então, na realidade, agora, o diabético é um fator de risco para a progressão da doença. Então, um diabético mal controlado, ele tem muito mais chance de perder dentes. Sempre. Não quer dizer que todo diabético vai perder dentes, mas um diabético mal controlado por um tempo, quanto mais tempo mal controlado, o risco dele perder dentes aumenta. Então, são 2 fatores de risco para a doença periodontal, 2 fatores de risco clássicos: fumo e diabetes. Então, se você fuma e se você é diabético,
certamente você tem um risco maior de ter periodontite. Certamente você tem um risco maior de perder os dentes. Então, diabetes, com certeza é risco para alerta. Na realidade, eu acho que quem tem diabetes deveria fazer uma avaliação periodontal. Porque, como a gente já falou, o diabetes é extremamente interessante, porque ele é uma mão de duas vias. Você tem o diabetes tanto influencia na doença periodontal, como ela é influenciada. Quer dizer, o paciente que é diabético tem mais risco de ter periodontite. O paciente que tem periodontite tem um controle pior, controle metabólico pior. Então, é uma mão de duas vias. Então, quer dizer, se o paciente é diabético, ele deveria fazer uma visita ao periodontista para saber se tem doença periodontal. Num encontro entre médicos e dentistas em 2013, existe uma recomendação de que o endocrinologista, na hora que ele tiver que o paciente é diabético, o paciente deveria ser informado de que ele tem um risco maior de ter periodontite, que ele tem um risco maior de progredir a doença periodontal. Então é importante as pessoas que estão assistindo a gente têm diabetes ficarem alerta, sem procurarem dúvida, seu dentista, sem dúvida. né? Eu acho que quem é diabético, faça uma visita no dentista para ver o risco que você tem de ter, porque você pode ter a doença, tudo bem, uma coisa é você ter a doença, outra coisa é você, sendo diabético, você aumentar o risco de você progredir essa doença mais rapidamente. Sim, então, com certeza. Mais uma vez eu volto, integração médico-dentista. Eu acho que isso é fundamental para o paciente ser o mais bom, e na realidade quem vai ser aqui beneficiado é o paciente, porque ele vai ser controlado de todas as maneiras. É verdade. Marcondes pergunta, existem benefícios ligados ao uso da água oxigenada volume 10 na higiene bucal? Não. Aí eu acho que vem muito dos mitos daquilo que exatamente, tem alguns mitos. Não, existe não esqueçam da escovação. A escovação é o principal ponto. Na realidade, a água oxigenada 10 volumes ela é extremamente importante em determinadas situações. Ela é boa pra gente, mas não de rotina, quer dizer, a rotina usar a água oxigenada não tem, porque na realidade a água oxigenada ela vai matar algumas bactérias que precisam do oxigênio. Só que essas bactérias elas são em menor quantidade. Então não adianta muito a gente usar ela em determinadas situações funciona, mas de rotina não. Quer dizer, de rotina, o que vai funcionar é a tua escovação bem feita. Então, a água oxigenada deixa para as situações mais específicas que você precisa usar. Não use de rotina. Ah, legal. Tá? A Marisa Batista pergunta, retração da gengiva, tem jeito de tratar? Tem várias opções. Mais uma vez, você deve fazer uma avaliação no seu dentista, porque na realidade você teve retração por algumas razões, né? Às vezes escovação muito forte, escovas muito duras. Então você tem que ver por que você teve essa retração. Ponto. Aí, a partir daí, existem possibilidades. Você ter cirurgias estéticas que você recobre essas raízes. Mas você tem que prestar atenção de que se a tua causa não foi removida, se o teu hábito não foi modificado, existe uma grande chance de você fazer uma cirurgia e depois voltar tudo. Então, você tem que fazer um programa de reeducação, normalmente de escovação, de pasta, de pasta de escova, e aí sim fazer uma cirurgia estética. Hoje em dia tem, e elas estão muito previsíveis, quer dizer, uma excelente opção de tratamento, mas junto disso procura fazer uma avaliação dos teus hábitos de escovação, porque isso que pode ter levado aí a retração. E se você não mudar esse hábito, não adianta você fazer a cirurgia, porque quando você voltar aos seus hábitos, você vai perder então você perdeu tempo e dinheiro. Voltando aos mitos populares, a Camila Mendonça pergunta, é verdade que a maçã limpa os dentes? A gente já ouviu também muito falar sobre isso. Essas propagandas de alguns dentifrícios, né? Sim. Né? Isso foi verdade. Claro, isso foi há pouco tempo, foi muito popular. Foi alguns meses atrás, quer dizer, a pessoa mordia a maçã para mostrar. Não, óbvio que não. Você vai morder uma maçã, se sangrou, tudo bem, ela não é indicativa, ela está mostrando que estava sangrando, estava inflamado. Agora, não é isso. Você tem que ver pela sua escovação, porque isso, se sangrou ali, vai sangrar em outras coisas. Então, é óbvio que maçã não é diagnóstico de nada. Né? Acho que, na realidade, o que vai ser são a sua escovação, e se você perceber que está sangrando,
Procure seu dentista. Substituir a escovação pela maçã? Nunca, nunca, nunca. Seria muito bom, né? A gente recebeu várias perguntas durante a semana de mulheres grávidas super preocupadas. E aqui tem mais uma da Júlia Lemos, que ela pergunta se ela pode fazer clareamento durante a gravidez. Essa é uma pergunta difícil de responder, Júlia, porque na realidade o clareamento não é unanimidade. Tem profissionais que dizem que pode fazer, principalmente aquele clareamento feito no consultório. Você tem dois tipos de clareamento basicamente. Um feito em casa e outro feito no consultório. Um feito em casa, eles normalmente não recomendam isso. O feito no consultório, alguns dizem que pode fazer, outros dizem que não deve fazer. Então, não há um consenso se é bom ou não. Eu na dúvida, médico, né? eu na dúvida, eu deixaria para depois da gravidez. Eu faria depois da gravidez. Sabe, são 9 meses, eu acho que a mulher já é linda durante a gravidez, quer dizer, então não tem necessidade ainda de se preocupar com isso. Deixa para o pós-parto. Mas, se for absolutamente necessário, procure discutir com o seu dentista os prós e os contras. Mas não existe um consenso, tá? Tá legal. Aproveitando, falando do clareamento ainda, todo mundo pode fazer clareamento ou existe alguém que tem uma restrição? Pode, teoricamente todos podem fazer. Só tem algumas situações onde você vai ter que ter alguns cuidados, né? Pessoas que têm muita retração gengival, que aí pode ter muita sensibilidade dentinária depois, durante o clareamento. Então eu acho que é bom, de novo, ver os prós e contras junto com, quer dizer, durante o clareamento eles vão ter que restringir o uso de algumas comidas, algumas bebidas, fumar. Então, quer dizer, eu acho que tem algumas coisas que podem, mas teoricamente toda pessoa pode. Talvez tenha algumas pessoas que tenham uma indicação, não é indicação, elas vão ter que ter cuidados maiores durante o clareamento ou pós-clareamento. Tá? A Maria Aparecida perguntou, sendo diabética, ela teria mais chances de piorar a doença gengival? Maria Aparecida. Maria Aparecida, na realidade, isso mais ou menos a gente já falou um pouco antes, mas eu vou repetir porque às vezes é importante para firmar o ponto. Sim, a doença periodontal ela pode piorar o diabetes e o diabetes pode piorar a periodonte. Então, como as duas, tanto o diabetes piora, quanto ele pode ser piorado pela doença periodontal. Tá legal. Se você chegou agora, a gente está aqui com o Dr. Ricardo Fischer, professor e diretor da Faculdade de Odontologia da UERJ, respondendo dúvidas sobre a saúde bucal e como ela influencia na nossa saúde como um todo. Então, se você tem alguma dúvida, envia pra gente que a gente vai responder. Doutor, a Débora Nassif pergunta quantas vezes ao dia ela deve passar o fio dental? Qual a indicação? Boa pergunta essa, porque essa é uma pergunta, porque, na realidade, quantas vezes você vai fazer? Vem cá, você pode fazer 1, 2, 3 vezes, tanto faz. Agora, seria interessante que você fizesse uma bem feita. Uma bem feita. Se você fizer uma bem feita e a hora que você vai fazer isso, pode ser de manhã, tem gente que prefere fazer de manhã, tem gente que prefere depois do almoço, tem gente que prefere à noite. Mas uma bem feita seria perfeito. Lógico, você vai fazer, a gente acaba às vezes fazendo 2, 3 vezes na expectativa de que quanto mais eu fizer, melhor eu vou estar limpando. Mas não existe muito essa determinação. Mas pelo menos uma vez, bem feita, seria ótimo, tá? Ou as outras você poderia muito bem só para passar um fio dental, para tirar os excessos de comidas que às vezes ficam nos dentes. Mas fora isso, eu acho que uma vez bem feita, tá bem. Tá legal. O Marcondes Valois pergunta, a escova de dente deve ser mantida em um copo com algum líquido ou não? Não. Como conservar as escovas de dente? Deixa num pote, qualquer pote, com ela para fora, não para dentro, eu digo com as cerdas voltadas para dentro, porque senão vai ficar aquela umidade ali embaixo. Ela para fora. Normalmente algumas vêm com capim. Algumas vêm com capim, bem lembrado, usar. quer dizer, algumas vêm com capim, então pode proteger isso, mas não, só isso, nada de. Não, mas normalmente não botar em líquido, não precisa botar em líquido. Não precisa botar em líquido. Na realidade eu estava pensando em relação à limpeza da escova. Tudo bem, você vai limpar a escova embaixo da água e depois vai deixar ela pendurada ou ela dentro de um pote. O Ricardo Santilha pergunta, creme dental clareador, clareia mesmo? Na realidade, ele não. Essa é uma boa. Na Existem vários agora. Existem vários.
né, elas dificilmente elas vão clarear, mas elas vão colaborar para você, quando clareou, depois que você fizer o clareamento, você usar uma pasta dessa, você retarda, vamos dizer, o manchamento, o remanchamento ao longo do tempo. Então, ela é meio que preventiva para mas ela clarear, só se for uma mancha muito superficial, que às vezes não é nem por conta de, às vezes é só a escovação mesmo que deixou aquela mancha. Então, mas ela é uma boa companheira, o pós-uso, o pós-clareamento que você fizer, você usar, mas usar ela só de rotina. E tem que ter cuidado, porque muitas vezes, principalmente nos Estados Unidos, às vezes tem umas substâncias que eles alardeiam como clareadores, e isso às vezes pode ser prejudicial ao dente. Tá? A Joana Ferreira pergunta se as bactérias da boca podem prejudicar o coração. Podem. Na realidade, as bactérias nem tanto, tá? Eu diria que, porque a bactéria, as bactérias elas causam a doença periodontal, ela provoca uma inflamação da gengiva. E esses marcadores inflamatórios, caindo na corrente sanguínea, eles podem promover ou acelerar a aterosclerose, que vão promover um problema no coração. A bactéria, básica e especificamente, não tanto, porque quando a bactéria cai na corrente sanguínea, numa pessoa saudável, o hospedeiro, quer dizer, o nosso sistema de defesa, ele rapidamente tenta eliminar aquela bactéria. Então não é uma boa política para a bactéria cair na corrente sanguínea, porque a nossa defesa vai eliminar essa bactéria. Então, normalmente, a importância da bactéria é para estimular a resposta do hospedeiro na boca. E essa resposta do hospedeiro vai liberar uns marcadores inflamatórios, são vários marcadores inflamatórios, que esses marcadores inflamatórios, esses sim, podem estar interferindo em problemas cardiovasculares. Como eu já falei, infarto, doença renal crônica e hipertensão. Tá legal, a gente recebeu mais uma pergunta durante a semana falando sobre gravidez e, de repente, tem muitas grávidas e interessa, né? Por isso a gente vai repetir mais uma vez. Existe alguma restrição para a mulher grávida fazer tratamento durante a gestação? Existe algum tratamento que é mais perigoso ou ela pode fazer tratamento dentário normalmente? Muito bem, só para reforçar de novo, sim, pode fazer o tratamento odontológico durante a gravidez. Quer dizer, se tiverem dentistas que não concordam, não gostam de fazer, isso é um problema do dentista, não é da paciente, não é da grávida. A grávida ela tem segurança, a não ser que ela tenha um problema sistêmico, que aí pode ser qualquer pessoa. Mas a grávida, pelo problema, desculpa, a gravidez não é problema, mas pela gravidez isso nunca vai ser um problema. Então, pode fazer o tratamento. Tá legal. Renata Gonçalves pergunta: podemos escovar a língua com a própria escova de dente? Ou existe alguma... Tem algumas escovas que tem a parte de trás, né, específicas para escovar a língua. Isso. Qual a melhor forma? Não tem muito melhor forma. Quer dizer, na realidade, a escovação da língua ela é muito boa, principalmente para as pessoas que têm mau hálito. Porque às vezes o mau cheiro normalmente ele concentra no dorso da língua. Então, limpar a língua ajuda nisso. E você diminui a quantidade de bactérias que você vai ter na cavidade bucal. Sim. Então, pode ser com a escova, você pode ser com esse dorso da escova, que algumas têm. Tem uns instrumentos que parecem uma ferradura de cavalo, que você compra de plástico, e aquilo você passa na língua e aquilo faz a limpeza. Então, a maneira que for melhor, quer dizer, pode ser a escovação, pode ser o dorso da escova, como algumas têm, e pode ser esses instrumentos. É importante, é um bom complemento fazer essa escovação da língua, né? Por várias razões. Você diminui a quantidade de bactérias, você diminui a chance de você ter mau hálito. Tá legal. A gente recebeu algumas perguntas também que acho que muita gente tem, que é a sensibilidade nos dentes. Essa sensibilidade não é normal, né? Qual a doença que ela pode estar relacionada e a partir de quando a pessoa deve procurar o dentista? A sensibilidade dentinária, ou hipersensibilidade, algumas pessoas chamam de hipersensibilidade dentinária, é aquilo que a pessoa sente quando escova, quando toma alguma coisa gelada. Os estímulos são os mais diversos. Pode ser coisa gelada, pode ser coisa quente, pode ser coisa ácida. Normalmente a pessoa que tem sensibilidade sabe o que causa isso. Abacaxi, maçã, uva, não são vinho. Só coisas geladas. Não. Pode ser coisa ácida. Tem muita gente com coisa ácida. Para mim, por exemplo, eu sei. Abacaxi para mim é terrível. Mas então existem as pessoas normalmente vão saber o que causa neles. Normalmente isso aconteceu porque a gengiva retraiu, houve uma retração gengival, houve exposição da dentina, e nessa dentina você tem uns túbulos, pequenos túbulos,
que vão da superfície até o nervo. E a pessoa sente, fica sensível. Então a causa normalmente é isso, retração gengival. E aí normalmente você vai tratar com essas pastas. Essas pastas, primeiro, aí a pasta funciona bem. São essas pastas dessensibilizantes, né? E aí você hoje tem várias no mercado. Antigamente só tinha uma, mas hoje a gente tem várias. Todas as grandes companhias têm um produto bom. Então, aí, de novo, e aí é tentativa e erro. Tem pastas que vão funcionar muito bem com o paciente A e tem pastas que vão funcionar muito mal com essa mesma. Então, depende, vai ser tentativa e erro. Vai ser, infelizmente vai ser tentativa. Não existe uma regra de bolo, vai ser tentativa e erro. A mesma coisa que eu fiz para você, para mim pode dar errado. Então, tá legal. Se você chegou agora, a gente está aqui com o Dr. Ricardo Fischer. Ele é professor e diretor da Faculdade de Odontologia da UERJ e a gente está respondendo dúvidas sobre a saúde bucal. Se você tem alguma dúvida, envia, que a gente já está encerrando. Vamos para as últimas perguntas, doutor. Aqui, outra é a questão dos mitos. O chiclete substitui a escovação? Não. De novo, nada substitui a escovação. Nada. Nem bochecho. Nem bochecho. Bochecho que muitas vezes vocês vão ver na televisão. O enxaguante bucal também substitui perfeito. ou não? Você pode muito na televisão, às vezes você pode ter a impressão de que o bochecho vai substituir. Não. Ele pode ser, quando muito, um complemento, mas nunca substitui a escovação. Infelizmente ou felizmente, tem um lado bom e um lado ruim. A escovação é chata, né? A escovação não é um procedimento. Era muito mais fácil que eu pegasse um chiclete, mastigasse e aquilo escovasse no meu dente. Além do gostinho melhor, ia ser mais rápido. Mas não funciona. Então, escovação, chiclete não funciona, maçã não funciona, como já teve anteriormente, a gente já respondeu. Enxaguante bucal. Enxaguante bucal como elemento único, não. Ele funciona muito bem como complemento. E na realidade são só dois. Os outros são basicamente não são tão importantes, na verdade são mais dois que são mais importantes. Então esses são complementos à escovação, mas nunca substitui. A gente pode dizer então que nada substitui a escovação. Nada substitui a escovação. Alguns enxaguatórios, eles podem complementar. E isso às vezes é importante, por exemplo, paciente às vezes que tem uma escovação, ele não consegue escovar bem, por deficiência motora, pacientes mais idosos, por exemplo, que não conseguem escovar bem. Se bem que hoje em dia a gente tem as escovas elétricas. As escovas elétricas hoje são uma excelente opção de tratamento para aquelas pessoas que têm deficiência, de pacientes com problema neurológico, às vezes não conseguem escovar. A escova elétrica funciona muito bem. Tá? Então, nesses casos, às vezes, para você complementar com um bochecho, ajuda muito, mas nunca como o elemento único, quer dizer, nunca como a única solução. Ela é, no máximo, um complemento. O bochecho. A Fernanda Sanches, inclusive, pergunta, falando do enxaguante, ela fala quantas vezes por dia é indicado utilizar? Normalmente são 2 vezes, de manhã e de noite. Né? Normalmente 2 vezes por dia, de 10 a 15 ml, dependendo do enxaguatório, mas normalmente 2 vezes por dia é suficiente, de manhã e à noite, 12 em 12 horas. E eu acho que é importante a gente falar da escovação, que você está falando, as pessoas que estão em casa, qual a dica da escovação melhor, a escovação correta? Demora, tem que ser rápido, não... Como é que é? Vocês sabem qual é o tempo médio que vocês usam? Que a gente usa, estou falando vocês não, mas a gente também usa. Sabe qual é o tempo médio que a gente faz na escovação? 24 segundos. É muito pouco. O ideal seria 2 minutos. Não é à toa que algumas escovas elétricas, elas têm uns bips, que a cada 30 segundos eles bipam. Então, é para ajudar a gente, quer dizer, 24 segundos a gente não escova, a gente simplesmente tira comida, tira o resto de comida da boca. Então, uma escovação bem feita leva tempo. E eu diria, vamos procurar 2 minutos. Não é fácil, não é um procedimento que a gente vai mudar do dia para a noite. Mudar hábito é a coisa pior coisa que existe é você mudar um hábito. Então, e quanto mais velho você é, pior para mudar o hábito. Então, na realidade, você escovar bem é uma questão de persistência, de acreditar do procedimento. Então, procure escovar pelo menos. E aí, de novo, como a gente falou do fio dental anteriormente, se você escovar uma vez, isso eu não deveria estar falando isso aqui, mas se a gente escovasse bem uma vez por dia, bem, não é escovar 20 segundos, se a gente escovasse bem 2 minutos por dia, talvez já fosse suficiente. O problema é que a gente nunca escova, então a gente troca tempo por quantidade. A gente escova 3 vezes de 20 segundos achando que está escovando. Não está escovando bem. Então acho que a gente tem que explorar um pouco mais.
Posicionamento aqui a gente não vai ter como demonstrar, mas isso seria importante você perguntar ao seu dentista como. Não necessariamente existe uma técnica verdadeira. A melhor técnica é aquela que faz você limpar bem. Então, se você está limpando bem os seus dentes, com uma técnica que talvez não seja a mais correta pelos livros. Se você está escovando bem, você está mantendo a sua boca limpa, se você não está tendo retração gengival, mantém isso. Quer dizer, não existe, tudo bem, existe algumas técnicas que são mais adequadas. Mas como eu já falei, é mais difícil você mudar uma rotina. Então, se você tem uma rotina boa, ótimo, mantenha essa rotina. Talvez explore um pouco mais o tempo que você está escovando, né? A gente escova pouco. Essa mensagem talvez seja boa. Aumenta o seu tempo. Tenta aumentar o tempo que você escova. Porque normalmente a gente vai estar escovando pouco. Na maioria das vezes a gente vai estar escovando. Tudo bem que você escolhe depois do almoço ou depois do jantar, rapidinho, no trabalho, você vai e escova rapidinho. Mas uma vez por dia, escolha a hora que melhor lhe convier para escovar bem. 2 minutos, pelo menos. Tá bom. A gente espera que todas as informações tenham sido úteis. A gente agradece ao Dr. Ricardo pela presença e por todo o tempo e o conhecimento de ter compartilhado com a gente. E o senhor pode fazer as considerações finais. Tá bom. Bem, obrigado pelo convite, pela oportunidade, pelas perguntas. Obrigado a todos que me mandaram essas perguntas, porque acho que isso estimula. Espero que tenha podido responder as suas perguntas e agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui discutindo isso. Eu acho que essa oportunidade de a gente discutir saúde bucal é fundamental. E hoje a gente vê que, como você falou, primeira pergunta, não é só um bom sorriso, não é só um belo sorriso. Quer dizer, a gente precisa ter saúde bucal. Então, e essa saúde bucal, acho que a população, os médicos, até nós dentistas, vamos fazer uma meia-culpa, nós dentistas e a classe médica tínhamos que ser um time para cuidar desses pacientes, especificamente diabético, foi muito discutido aqui, problemas cardiovasculares, a grávida também, só que a grávida ela é um tempo menor, né, são 9 meses, mas o diabético é a vida inteira, né? O paciente que tem doença cardiovascular é a vida inteira, e isso, nós estamos falando dessas 3, mas tem várias doenças, tem pneumonia nosocomial, que é uma doença que acontece no hospital, você tem doença inflamatória intestinal, então isso nós falamos, foi uma pincelada, nós temos umas 15 doenças que já têm estudadas relações da doença periodontal com elas. Então, essa parceria odontologia e medicina seria fundamental para nós, população, nós povo, nós pessoas. Quer dizer, a gente vai ter um atendimento mais global, mais completo, não só corpo, não só corpo, a boca é corpo, mas incluindo a boca no corpo, que muitas vezes ela é excluída disso. Então, acho que é uma ótima oportunidade para a gente começar a discutir isso e a gente fica à disposição para qualquer outra hora que vocês precisarem para discutir isso, que é fascinante. Com certeza. A gente recebeu várias perguntas perguntando sobre o plano de saúde dental da Unimed Rio. E a gente tem o plano de saúde, quem quiser saber dúvidas e detalhes, é só ligar para o número 2277-3874. A gente lembra que não é preciso ter o plano de saúde da Unimed Rio para ter o plano de saúde dental. São planos independentes, então se você quer saber detalhes, pode ligar para o 2277-3874. A gente lembra sempre que esse vídeo vai ficar disponível na página, então quem chegou agora e quer saber o que a gente falou, quer ver as dúvidas, é só acessar, vai ficar aqui na página. E curtam a página da Unimed Rio, que a gente vai informando conforme os novos lives que a gente for tendo. É importante também, se você tem um tema que você quer saber, que quer ver, sugere nos comentários que a gente também vai ver com carinho e vai procurar o médico para falar com você. Então é isso, boa tarde, obrigada a todos.